Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que foram estar assistindo, meu nome é Sheldon, sou professor de biologia e a gente vai dar continuidade ao material do conteúdo programático, começando um pouco sobre uma revisãozinha básica sobre pinocitose que a gente já havia comentado antes, né? Eu espero que todos vocês que estejam assistindo estejam com o material em mãos para estar consultando também. Para mais informações, vocês podem perceber que é o capítulo 2 de citoplasma. E eu vou começar a partir de pinocitose. Bom, a gente sabe que pinocitose é um tipo de endocitose. Isso é um processo de absorção celular de moléculas biológicas e materiais particulados, no qual a célula engloba substâncias líquidas ou macromoléculas dissolvidas em água. É um processo que ocorre na maioria das vezes das células, né? Nas células, dentro das células, diferente da fagocitose, né? Que é restrita apenas a alguns tipos de moléculas. Um exemplo de pinocitose acontece no intestino, onde as células englobam as moléculas de lipídio. Então, o que é pinocitose seguindo essa vertente, né? Seguindo esse conhecimento? A gente pode pegar a pinocitose como basicamente uma forma do, de um material englobar dentro de uma célula, utilizando algumas formas de para que ocometa isso, né? Uma delas, vocês podem ver no exemplo, né, que tem uma partícula líquida, ela entra dentro de um canal e essa partícula líquida depois é englobada. Pode haver algum tipo de proteína, algum tipo de material que faça com que facilite essa englobação, né, facilite com que ocorra a pinocitose, e isso é muito importante, é um processo muito importante para todas as células, né? Seguindo assim, nós temos, acompanha comigo, a exocitose é um movimento contrário ao da endocitose e, portanto, destinada à exclusão de substâncias das células. Então, basicamente, a exocitose vai fazer literalmente um movimento contrário, né? Ela vai, em vez de englobar, ela vai eliminar algumas substâncias que tem dentro da célula que não estão, é, que não compõem, não lhe agradam, né? Ela faz com que, através do aparecimento de uma vesícula intracitoplasmática contendo um material indesejado, né? A gente já falou isso dentro de sala, quando há substâncias dentro da célula que não são interessantes para a célula em si, elas são eliminadas. Então, basicamente, a exocitose é a exocitose e a pinocitose, né? São processos semelhantes, mas que eles têm são processos semelhantes, mas que eles têm funções completamente diferentes. Continuando, nós podemos perceber que nessa imagem, ela é muito interessante, também tem essa imagem dentro do caderno de vocês, que vocês percebem, vamos começar aqui pela partícula alimentar no meio externo, né? Onde a partícula alimentar ela é representada em azul, onde ocorre a fagocitose, e o fagossomo, que é o material, né, que foi fagocitado dentro do meio interno, né, ele passa por uma série de processos até ele ser pego, né, e ser expelido pela célula. Então, acontece a fagocitose e depois acontece a exocitose após ele passar esse material, né, que é a partícula alimentar, passar por uma série de processos dentro da célula, passando pelo o sistema Golgiense, como vocês podem ver, lisossomo primário, vacúolo autofágico, vacúolo residual e assim por diante, né? Então tem basicamente o ponto A e o ponto B, onde tem o vacúolo digestivo e a exocitose de resíduos, né? Basicamente isso. Aí vocês têm aqui no material especializações da membrana, zona oclusiva, nexos ou junções, que vocês podem estar também grifando. É muito importante sempre quando vocês forem estudar, vocês grifarem tudo,
para que o conhecimento fique um pouco mais fixado na cabeça de vocês. Vamos dar continuidade então. Como eu havia falado, especialização da membrana, isso daqui é só um recapzinho do que a gente já tinha falado em sala. E é importante a gente pegar esse recap, porque a gente passa muito tempo sem aula, né? Então é muito importante a gente estar voltando com a metodologia, né? Com o aprendizado. Vamos lá, rapidinho. As células de um organismo são arrumadas em grupos, os tecidos. Em alguns é necessário grande adesão entre as células, de modo a evitar, por exemplo, a passagem de micro-organismos entre elas. Em outros tecidos existem estruturas que facilitam a circulação de substâncias entre as células. Então, basicamente, é essa especialização o que essa especialização da membrana fala, né? Que, assim como todas as coisas dentro da célula, existem muitas coisas que têm especializações, que fazem uma função própria. Essa nada mais é do que uma delas. Zonas oclusivas, que a gente já viu também, a gente já pode dar uma passada rápida, são características por uma estrutura que se prende ao redor de células epiteliais. Eu já havia falado também que são células epiteliais dentro de sala, impedindo que substâncias passem entre as células. Aí a gente já vai passar para desossomos, que são encontrados entre as células dos tecidos epiteliais e nos músculos cardíacos. O desossomo é uma região rica em substâncias adesivas e fio de queratina, proteína que forma pelos e unhas, né? Todo mundo tem pelos e unhas, então é muito fácil de vocês verem isso. Os desossomos ajudam na sustentação das células e na adesão entre elas, sendo importantes em tecidos submetidos a tração como o epitelial, né? Nexos ou junções comunicantes, né? Que a gente já falou também. São especializações típicas de estruturas embrionárias, cardíacas e hepáticas. É importante também vocês grifarem essas partes. E tudo que for informação nova, que não tiver dentro do material, vocês podem ir anotando ao lado do material também para complementar. É muito importante isso também. Microvilosidades, que em algumas células, como as que revestem o intestino, aparecem dobras na membrana que projetam como dedos para fora da célula, que permite um aumento na superfície de contato com os nutrientes na cavidade intestinal, facilitando a absorção de nutrientes dos alimentos. Uma microvilosidade, é uma parte muito importante, porque quanto maior a superfície de contato, maior a absorção das coisas. Isso vale para muitas coisas. Quando você coloca uma vitamina C dentro de uma água, quanto maior a área de contato que essa vitamina C tiver, mais fácil ela vai se dissolver na água. Então, se você colocar o bloco da vitamina, né, ela vai dissolver em um tempo, mas se você quebrar esse bloco, ela dissolve num tempo muito mais rápido. É a mesma coisa que consiste dentro do nosso organismo, dentro das nossas microvilosidades. Quanto menor as partículas, mais fácil vai ser a absorção de alimentos, a absorção de nutrientes. É para isso que essas microvilosidades elas servem, para absorver as quantidades de nutrientes disponíveis. Interdigitações, que representam um recurso para proporcionar a melhor ligação entre as células de um tecido. A membrana plasmática descreve saliências e retrâncias, que se encaixam perfeitamente nas saliências e retrâncias da célula vizinha. As células da pele são ricas em interdigitações para unirem bem suas células. Então, basicamente, como vocês podem ver nessa imagem, são duas células, elas estão meio que juntas, né? E esse vai e vem entre elas, fazendo meio que um S ou uma parte meio que ondulante, né? Faz com que elas se formam assim para que elas fiquem cada vez mais acopladas à célula vizinha. Isso faz com que ocorra a troca entre uma célula e outra seja muito mais fácil, né? E
isso é muito importante também para deslocação de nutrientes, para realocação de nutrientes também. Tem vezes que uma célula tem um material que a outra não tem e ela está precisando. Então, essas interdigitações meio que facilitam uma conexão. É como se fosse um tubo de conexão mesmo. Vamos lá, acompanhe comigo. Estruturas não membranosas do citoplasma. Aí a gente começa falando um pouco da matriz citoplasmática. Tá difícil hoje, hein? Entre a membrana plasmática e o processo e o núcleo celular, existe uma região que está relacionada com as atividades metabólicas executadas pela célula, as quais determinam as atividades vitais da célula. Essa região recebe a denominação de citoplasma. Citoplasma é, nada mais é ou nada mais tem. As funções de citoplasma basicamente são proporcionar um ambiente adequado para reações bioquímicas, né? Uma vez que a maior parte ou até mesmo a total parte das nossas reações bioquímicas acontecem dentro das células. Eu já havia falado para vocês que as células elas precisam gastar energia para fazer energia, então todos esses processos estão relacionados com reações bioquímicas dentro da célula, acumular substâncias necessárias para o organismo, né? Uma vez que quanto mais você come, mais o seu corpo realoca nutrientes dentro do seu corpo, é por isso que você tem aquela gordurinha a mais, né? Isso daí é uma coisa importante que o corpo faz, que o corpo tem como artifício para acumular substâncias necessárias para o teu organismo. Uma vez que quando você não come, né, o seu corpo ele tira das suas reservas dentro das suas células. Promover as trocas de substâncias das células, uma vez que eu havia falado, né, sobre a interdigitação, que é muito importante também para a conexão de células, e isso daí é uma coisa muito importante também, possibilitar o movimento da célula com a movimentação por pseudopódios, né, o prolongamento temporário do citoplasma, uma vez que a célula pode se alongar, né, com isso. Vocês podem também acompanhar a definição dentro do cadernão também e as imagens também bem explicatórias falando um pouco sobre isso, né? Essa parte é basicamente um adicional falando sobre o citoplasma.